você vai cuidar dos filhos do seu irmão. Vamos fazer uma viagem em família. Foi só isso. Sem oi, sem abraço, sem como foi seu voo de 10 horas, querida? Só minha mãe parada na porta, casaco já vestido, me entregando uma lista de horários de dormir e remédios para alergia como se eu fosse uma funcionária que ela esqueceu de pagar. Meu irmão Derek apareceu na esquina, sorrindo. Não enxuguem o nariz nela, crianças. A casa inteira riu. 3 crianças, 5 dias, R$ 0, e o resort para onde eles iam, eu descobriria depois que seria eu pagando tudo. O que eu disse depois fez o rosto da minha mãe ficar branco. E no final daquela semana, cada pagamento automático, cada conta, cada favor que eu carregava silenciosamente há 6 anos desabaria sobre eles como uma avalanche que nunca perceberam se formando. Antes de continuar, dá um like e se inscreve, mas só se você realmente se conectar com essa história. Comenta sua cidade e horário local, adoro ver de onde vocês estão. Meu nome é Claire, tenho 27 anos. E essa é a história de como eu parei de ser o caixa eletrônico da minha família e vi eles perceberem que não conseguiriam manter a própria vida sem mim. Agora, vamos voltar 3 semanas antes do Natal, na noite em que minha mãe me ligou chorando. Era 23 horas. Eu estava sentada de pernas cruzadas na cama do meu apartamento em Seattle, com o laptop apoiado em um travesseiro, terminando uma revisão de código que já estava atrasada há 3 dias. Meu celular vibrou uma vez na mesinha, depois 2. A tela acendeu com o nome da minha mãe e não parou. Atendi. O choro começou antes que eu pudesse dizer oi. Claire, querida, preciso que você venha para casa no feriado. A voz dela quebrou no exato ponto que sempre quebrava. Pode ser a última vez que consigo todos os meus filhos sob o mesmo teto. Seu pai teria querido assim. Meu pai. Ela sempre soube exatamente onde apertar a ferida. Ele já havia morrido há 8 anos e ainda aparecia como cobrador de dívidas sempre que ela precisava de algo de mim. Eu disse que não tinha certeza. Voos tão perto do Natal eram caros. Eu tinha acabado de enviar a transferência mensal 5 dias atrás. Minha conta bancária estava no limite, só funcionando na base da teimosia. Ela não parou. Já falei com a tia Ruth, você vai. Não me faça parecer mentirosa na frente da família. Ali estava, culpa, pressão social. Eu conhecia essa coreografia como outras pessoas conhecem o caminho para o trabalho. E, como sempre, eu cedi. Reservei o voo naquela noite, $1.200, econômica, 10 horas com escala em Denver. Eu olhei para o e-mail de confirmação no celular e pensei, tá tudo bem. É isso que filhas boas fazem. Eu deveria saber melhor, porque da última vez que minha mãe chorou assim ao telefone, me custou $11.000. Mas vamos chegar lá. 3 semanas depois, eu estava arrastando minha mala por 15 centímetros de lama congelada até a entrada da casa da minha mãe em Richmond, Virgínia. Minhas costas doíam por causa do voo. Meus dedos estavam gelados. A luz da varanda estava acesa e, pelo vidro fosco, eu via pessoas se movimentando lá dentro. Bati na porta. Minha mãe abriu e a primeira coisa que notei foi o casaco dela. Não era roupão, não era avental, era um casaco, fechado, chaves na mão. Ela não me abraçou. Nem olhou para o meu rosto. Estendeu um pedaço de papel dobrado. Aqui está a programação. Lily é alérgica a morangos. O remédio do bebê está no armário acima do fogão. O número do pediatra está na geladeira. Ela olhou o relógio. Precisamos sair em 20 minutos para o jantar. Foi então que Derek apareceu no corredor. Polo de resort, óculos de sol empurrados para a testa em dezembro. Aquele sorriso, o mesmo que ele tinha desde criança, que sempre significava, ele ia falar algo às minhas custas e todos iam rir. Não enxuguem o nariz nela, crianças. Os 3 filhos dele vieram correndo pelo corredor. Lily, 5 anos, agarrando minha perna. O do meio, 3 anos, passando correndo direto por mim. E o bebê, de 18 meses, gritando nos braços da Megan. Megan passou por mim sem nem olhar. Fórmulas no balcão. Ela acorda às 2. E então eles se foram. Casacos colocados, portas batendo, SUV saindo da garagem.
Fiquei no meio da sala segurando um pedaço de papel com os horários de dormir dos filhos de outra pessoa. Minha mala ainda fechada aos meus pés. Foi aí que percebi algo, o folheto do resort no balcão da cozinha. 5 dias reservados 3 semanas antes, uma semana antes da minha mãe me ligar. As lágrimas eram roteiro e eu era piada. O bebê acordou às 2 da manhã, certinho, como Megan prometera. A única coisa que ela acertou. Peguei a bebê do berço portátil e caminhei devagar pela sala escura, fazendo círculos, dando tapinhas nas costas dela, cantando uma música meio esquecida que meu pai costumava cantar. A casa estava silenciosa, exceto pelo choro dela e pelo zumbido da geladeira. A geladeira. Parei na frente dela. Sob os ímãs e os cardápios de delivery, havia fotos, formatura do Derek na faculdade, casamento do Derek, toda a família na praia no último 4 de julho, Derek, Megan, os filhos, minha mãe, até a tia Ruth no canto com o chapéu de sol. Eu não estava em nenhuma. Fiquei lá por muito tempo, balançando o bebê, olhando cada foto como se tivesse me perdido em alguma. Não tinha. Meu celular vibrou no bolso de trás, notificação do banco. Troquei o bebê de braço e olhei. Cobrança, $4.800. Coastal Breeze Resort and Spa. Cartão de crédito da minha mãe, aquele que eu pago todo mês. O mesmo cartão que ela acabará de usar para reservar férias em um resort que eu nem fui convidada. Algo gelado deslizou pelo meu peito. Não era tristeza, era algo mais cortante. Sentei no sofá com o bebê adormecido no meu ombro e abri o aplicativo do banco. Comecei a rolar a tela. Transferência de aluguel, $1.400. Pagamento automático do seguro, $200. Fatura do cartão de crédito, variável, mas nunca menos de $300. Continuei rolando. Cada vez mais fundo. 6 anos de transações. Eu nunca tinha parado para somar tudo. Acho que parte de mim tinha medo de fazer isso. O bebê respirava devagar e quente contra meu pescoço. A casa estava perfeitamente silenciosa. Naquela noite, não dormi. Não por causa do bebê, mas porque abri uma planilha e comecei a contar. Para entender o que aconteceu depois, você precisa entender como cheguei até aqui. E isso significa voltar ao dia em que meu pai morreu. Eu tinha 21 anos, recém-formada. Ainda sem emprego, só o diploma e o plano de me mudar para a costa oeste e recomeçar. Meu pai, Richard Fielding, um homem quieto que consertava cortadores de grama na garagem e me chamava de Kido até o dia em que morreu, teve um ataque cardíaco numa terça-feira de manhã. Na quarta, ele se foi. No funeral, choveu tanto que mal dava para ouvir o pastor. Derek estava ao lado da Megan, que estava com 6 meses de gravidez da Lily. Ele chorava. Minha mãe chorava. Todo mundo chorava. Eu também chorei. Mas lembro de ter observado o rosto da minha mãe e visto algo por trás da dor, algo calculista. Ela me puxou de lado na recepção. Claire, você é a forte. Derek tem uma família para se preocupar. Eu só tenho você agora. Eu tinha 21 anos. Não sabia que aquela frase era uma coleira. Consegui meu primeiro emprego 2 meses depois. Nível básico. O salário mal cobria aluguel e comida. No primeiro mês, minha mãe ligou. Não consigo pagar o aluguel esse mês, querida. Só dessa vez. Eu mandei $1.400. E depois mandei de novo no mês seguinte, e no outro, por 6 anos. Sem uma única vez falhar. Não uma vez em 72 meses. Minha mãe pediu dinheiro para o Derek. Não quando ele comprou uma caminhonete nova 6 meses depois do funeral do nosso pai. Não quando ele e a Megan fizeram um cruzeiro de aniversário. Não quando ele trocou a TV por uma tela de 70 polegadas. Engraçado como forte sempre significava quem paga. O último Natal parecia que seria diferente. Eu disse isso a mim mesma no avião para Richmond. Até acreditei. Comprei presentes para todo mundo. Presentes de verdade. Um cachecol de cachemir para minha mãe. Um conjunto de blocos de madeira pintados à mão para as crianças, $60. Uma boa garrafa de bourbon para Derek, porque eu ainda tentava, sempre tentava.
O presente que recebi foi uma toalha de banho embrulhada em jornal. Nem era jornal bom. Era aquele encarte de supermercado. Eu ainda podia ver o cupom de $2 para coxas de frango espiando na dobra. Peguei de última hora, disse minha mãe alegremente. Você é tão difícil de presentear. Eu sorri. Claro que sorri. No dia seguinte ao Natal, minha mãe anunciou uma viagem de esqui em família. Na verdade, eu me senti um pouco animada, o que já diz muito sobre o quão baixa estava minha barra. Acordei cedo, coloquei a roupa mais quente que tinha e desci pronta para ir. Derek estava amarrando as botas no corredor. Olhou para mim. Alguém precisa ficar com as crianças, Claire. Você nem esquia. Minha mãe apareceu atrás dele. Ele está certo, querida. Faz sentido. Então, fiquei. 3 crianças, uma casa fria, uma janela com vista para a entrada. Eu os vi entrando no carro, rindo, fechando os casacos, passando uma garrafa térmica de chocolate quente. Megan se virou e acenou discretamente para mim através do vidro, daquele jeito que você acena para o recepcionista do hotel. Quando eles voltaram naquela noite, cheirando a pinho e ar gelado, ninguém perguntou como tinha sido meu dia. Derek apenas olhou em volta da sala e disse: a casa ainda está de pé. Bom trabalho. Esse foi o primeiro ano. Eu disse a mim mesma que não aconteceria de novo. Estava enganada. E na próxima vez foi pior. 8 meses antes da viagem de férias, minha mãe ligou à meia-noite. Não era a hora usual do teatro da culpa. Era pânico de verdade. Ou pelo menos eu pensei que fosse. Claire, os canos estouraram. Tem água por toda parte. O chão da cozinha está arruinado. Não sei o que fazer. Ao fundo, algo pingava. Talvez água, talvez performance. Na manhã seguinte, transferi $11.000. Quase tudo da minha reserva de emergência. Comi arroz e feijão enlatado por 3 semanas. Disse a mim mesma que valia a pena. Minha mãe precisava de mim e eu era forte. 2 semanas depois, Derek postou fotos nas redes sociais. Uma festa de aniversário dele, na casa da minha mãe. E lá, brilhando atrás do bolo e dos convidados arrumados, estava uma cozinha novinha, ilha de granito, pendentes, backsplash de azulejo Subway, tudo. A legenda dizia: minha mãe se superou este ano. Fiquei olhando aquela foto por 10 minutos. Depois mandei mensagem para minha mãe: achei que os canos estouraram. Ela respondeu rápido, como se já esperasse a pergunta. Estouraram. Mas como já estávamos consertando, aproveitei e dei um upgrade na cozinha. Família precisa de uma cozinha bonita. Claire, só $11.000. Mais tarde, encontrei a fatura real do encanamento escondida em uma gaveta durante uma visita, $612 para consertar o cano. Os 10.388 restantes foram para a reforma da cozinha, sobre a qual eu nunca fui consultada, nunca fui convidada a aproveitar e nunca recebi agradecimento. Família precisa de uma cozinha bonita. Ela continuava usando essa palavra. Família. Acho que não significava o que ela pensava. Ou talvez significasse exatamente o que ela pensava. Família significava eu pagando silenciosamente para sempre. Apaguei a conversa. Não disse uma palavra. Foi a última vez, até não ser. 3 meses antes de voar para casa no feriado, Megan me enviou um print por acidente. Era uma terça à tarde. Eu estava no almoço, rolando as mensagens, quando uma notificação apareceu de Megan, o que já era estranho porque Megan e eu quase não conversávamos. Existíamos na mesma família do jeito que estranhos existem no mesmo vagão de metrô. O print mostrava um grupo chamado Fielding Fan. Eu nunca tinha visto aquilo antes. Eu não estava nele. 4 membros, minha mãe, Derek, Megan e tia Ruth. Minha mãe tinha escrito: Claire é tão dramática. Às vezes peço um favorzinho e ela age como se eu estivesse destruindo a vida dela. Derek respondeu: ela só gosta de se sentir importante. Megan, lol. Tia Ruth, emoji de risada. Li aquilo 4 vezes. Depois coloquei o celular com a tela para baixo na mesa e fiquei olhando para a parede. Um favorzinho. É assim que minha mãe chamava.
$1.400 por mês, $11.000 para uma cozinha, seguro do carro para um irmão que nem me dava uma xícara de café. Um favorzinho. E o grupo da família inteiro comentando isso. O grupo da família não me incluía, mas meu pagamento mensal incluía a conta do celular da minha mãe. Eu pagava pelo telefone que ela usava para falar de mim pelas minhas costas. Megan nunca comentou o print. Talvez nem tivesse percebido que tinha me encaminhado ou simplesmente não ligasse. Mas eu guardei. Tirei um print do print e coloquei numa pasta no celular. Na hora, não sabia por quê. Parecia instinto, como guardar um recibo que você pode precisar depois. No fim das contas, meu subconsciente já estava montando um caso. Voltando àquela primeira noite sozinha na sala da minha mãe. O bebê dormia no sofá, entre dois travesseiros. Lily e o do meio estavam no quarto antigo do Derek. A casa estava silenciosa, e o brilho do laptop era a única luz no ambiente. Eu estava nisso há 3 horas, transação por transação, mês por mês. Extratos bancários desde agosto, 6 anos atrás, o primeiro envio de $1.400. Quando a planilha ficou pronta, eu apenas sentei ali. Aluguel, 1.400 multiplicação 72 meses igual a $100.800. Seguro do carro do Derek, 200 multiplicação 72 meses igual a $14.400. Faturas do cartão de crédito, $16.800 em 6 anos. E isso era só o que eu tinha registrado até ali. Provavelmente havia cobranças que eu tinha esquecido. A reforma da cozinha, $11.000. Total no final da tela, em negrito automático por causa do formato da célula, $143.000. Eu paguei $143.000 para uma família que nem coloca minha foto na geladeira. Olhei para o número. Depois olhei para o bebê dormindo. Depois olhei para a entrada vazia. Em algum lugar numa praia, minha família estava comendo coquetel de camarão em uma conta que apareceria no cartão que eu ia pagar. E aqui estava eu, sentada numa sala escura com uma planilha que me mostrava exatamente o quanto eu era invisível e exatamente quanto custava essa invisibilidade. Peguei meu celular, digitei uma mensagem para Nora, minha melhor amiga desde a faculdade, a única pessoa que já me perguntou: Claire, quanto você está realmente enviando para eles? Preciso da sua ajuda e quero que seja honesta comigo. Ela me ligou 7 minutos depois. A primeira coisa que disse foi algo que eu precisava ouvir há 6 anos. Claire, você deu a eles uma casa. Foi a primeira coisa que a Nora disse. Nem olá, nem o que aconteceu. Ela olhou para a planilha que eu compartilhei na tela do Facetime. Por uns 30 segundos, não disse nada. Eu conseguia ver os olhos dela passando linha por linha nos números, do jeito que ela lê tudo, como uma mulher que conta coisas para viver e ela realmente faz isso. Nora é contadora, daquelas boas, que percebe erros que todo mundo torce para ninguém notar. Eu estava sentada no chão do banheiro da minha mãe, porta trancada, ventilador ligado para os filhos não acordarem. Você deu a eles o sinal de uma casa, Claire, e eles nem te deram um lugar à mesa. Tentei rir. Saiu errado. Ela continuou, ela chama isso de ajudar. Ajudar é levar compras. Ajudar é cuidar das crianças num sábado. Isso aqui apontando para a tela, isso é subsidiar o estilo de vida inteiro deles. O aluguel da sua mãe, o seguro do carro do seu irmão, o cartão dela. Claire, você sabe tudo que está no seu nome? Eu não sabia. E isso me assustou mais do que o número na planilha. Nora me guiou, puxa seu relatório de crédito agora mesmo. Confere todos os pagamentos automáticos ligados à sua conta. E Claire, você é consignatária de alguma coisa? Eu pausei. O contrato de aluguel. Minha mãe me pediu para coassinar quando se mudou depois que meu pai morreu. Ela disse que era só formalidade. Nora ficou em silêncio de novo. Aquele silêncio que ela tem quando está brava, escolhendo cada palavra. Se ela deixar de pagar, isso afeta seu crédito. Você sabe disso, né? Eu não respondi. Não sabia disso. Não realmente. Não do jeito que importava. Vamos passar por tudo hoje à noite, disse ela. E assim foi. Eram 3 da manhã quando puxei meu relatório de crédito.
Nora ficou na linha o tempo todo, me guiando pelas telas enquanto eu me sentava no piso frio, encostada na banheira. 2 contas de cartão de crédito que eu reconhecia. Uma conta conjunta que eu tinha aberto anos atrás e esquecido. Um contrato de aluguel coassinado, exatamente como eu tinha contado para Nora. E então, um terceiro cartão de crédito, aberto há 14 meses. Usuária autorizada, Patricia Fielding. Saldo, $3.200. Fiquei olhando para a tela. Nora, eu não abri isso. Eu sei que não. Você nunca assinou nada. Nunca autorizou que ela estivesse nesse cartão. A voz da Nora ficou cuidadosa, como alguém lidando com vidro. Claire, isso não é só descuido financeiro. Adicionar um usuário autorizado e acumular saldo sem consentimento, isso pode ser considerado fraude, mesmo entre familiares. Ela é minha mãe e abriu um cartão no meu nome sem pedir. Essas 2 coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Abri os extratos. Todas as compras eram dela. Uma loja de departamento, um spa, $340 por uma única visita, compras de supermercado que não eram baratas. 14 meses de gastos em um cartão que eu nem sabia que existia, no meu nome, afetando meu score de crédito. Deixei o celular no piso frio. Fiquei ali, no banheiro da casa da minha mãe, com o ventilador ainda funcionando acima de mim, a torneira pingando e o monitor do bebê silencioso pela primeira vez. E, pela primeira vez em 6 anos, eu não chorei. Eu só vi tudo com clareza, como se alguém finalmente tivesse acendido a luz em um quarto onde eu tropeçava no escuro. Não me senti triste. Senti algo que não senti há 6 anos, clareza. E clareza, descobri, é perigosa. Perigosa para quem depende da sua confusão. Na tarde seguinte, meu celular tocou. Era minha mãe. Antes mesmo de dizer uma palavra, eu conseguia ouvir ondas, risadas e algum tipo de música de Children ao fundo. Como estão as crianças? Não, como você está? Não, você dormiu bem? Só, como estão as crianças? Bem, eu disse. Ah, que bom. Escuta, querida. O Dererick esqueceu de levar as galochas das crianças. Deve chover amanhã, e a Lily não gosta de meias molhadas. Você pode passar na loja e comprar? Com que carro, mãe? Uma pausa. Ah, é certo. Então pega um Uber. Usa meu cartão. Outra pausa. Na verdade, não. Usa o seu. Eu te pago de volta. Ela nunca me pagaria de volta. Nunca tinha pago nada em 6 anos. A voz do Dererick veio ao fundo, alegre e casual, como se estivesse falando sobre o tempo. Diz para ela pegar a marca boa, não essas baratas. Olhei para meu laptop, ainda aberto no balcão da cozinha. A planilha brilhava do outro lado da sala, $143.000, mais os 3.200 que eu descobri às 3 da manhã, mais os 4.800 do resort. O número ainda crescia, mesmo agora, enquanto eu segurava o telefone. Claro, mãe. Desliguei. Não fui à loja. Sentei no balcão da cozinha e olhei para a planilha, para o bebê dormindo, para a casa vazia, para o folheto do resort e para as fotos na geladeira que não me incluíam. E tomei uma decisão. Aquela foi a última vez que disse claro, mãe, e realmente quis dizer. Da próxima vez que essas palavras saíssem da minha boca, teriam um peso totalmente diferente. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, liguei para Nora de novo. Dessa vez, não estava sentada no banheiro. Estava no balcão da cozinha da minha mãe, aquele balcão de $11.000, com o laptop aberto e uma caneta na mão. O que você quer fazer? Nora perguntou. Pensei. Pensei de verdade. Não a versão brava, não a versão chorona, a versão clara. Quero parar de me enganar, achar que eles vão mudar. Nora ficou quieta. Depois disse. Então me conta como isso seria. Eu contei. Organizei tudo como um plano de projeto, porque é o que eu faço da vida, construo sistemas. E esse era um sistema que precisava ser desligado. Passo 1. Cancelar todos os pagamentos automáticos das minhas contas aluguel, seguro, cartão de crédito, tudo. Passo 2.
Contatar o proprietário e avisar que estou retirando meu nome como consignatária do contrato da minha mãe. Passo 3. Ligar para a administradora do cartão e denunciar o cartão não autorizado. Congelar. Passo 4. Imprimir a planilha. Cada linha, cada dólar, cada mês. 12 páginas. Nora ouviu tudo sem interromper. Então disse algo que fez meu estômago cair, mas de um jeito bom. Aquele jeito que cai quando você vai pular e já decidiu que vai. Ligue para o proprietário antes de contar para eles. Coloque o processo em movimento antes que consigam te manipular. Uma vez que a papelada estiver andando, está feito. Eles podem chorar o quanto quiserem, mas o relógio está correndo. Ela estava certa. Se eu contasse primeiro, minha mãe iria chorar, Derek ia gritar, e eu cederia. Eu sempre cedia. Mas não desta vez. Não estou punindo ninguém, eu disse. Só não vou mais mentir por eles. Fiz as ligações na manhã seguinte, enquanto as crianças assistiam desenhos na sala. Uma por uma, com um volume alto o suficiente para abafar minha voz da cozinha. Primeira ligação, o proprietário, Sr. Garnett, um homem educado, de voz monótona, claramente não acostumado a chamadas assim. Estou ligando porque sou consignatária do contrato na 412 Brier Lane. Minha mãe, Patricia Fielding, é a locatária principal. Gostaria de solicitar formalmente a remoção do meu nome. Ele fez algumas perguntas. Respondi. Então disse: agradeço o aviso, senhorita Fielding. Sua mãe terá 30 dias para conseguir um novo consignatário, ou o contrato será convertido em mês a mês, sujeito à revisão de crédito. 30 dias. O relógio estava marcado. Segunda ligação, meu banco. Cancelei os pagamentos automáticos de 3 transferências recorrentes: aluguel, seguro do carro, cartão de crédito. O atendente confirmou cada cancelamento e me passou um número de referência. Anotei todos. Terceira ligação, a administradora do cartão de crédito. Essa demorou mais. Expliquei a situação. Um usuário autorizado havia sido adicionado à minha conta sem meu conhecimento ou consentimento. O atendente fez uma pausa, depois disse: vamos sinalizar para revisão e congelar o cartão imediatamente. Você pode abrir uma disputa formal se quiser. Não ainda, eu disse, mas quero que congele hoje. Feito. Sentei no balcão da cozinha depois de desligar. A pilha de planilhas impressas, 12 páginas destacadas em amarelo, estava numa pasta ao meu lado. Tudo pronto. Os pagamentos automáticos estavam mortos. O proprietário tinha sido avisado. O cartão não autorizado estava congelado. Tudo pronto. As peças estavam alinhadas. Tudo o que eu precisava era esperar eles cruzarem aquela porta da frente. Bronzeados, descansados, e completamente inconscientes de que o chão sob eles já tinha sido puxado. Naquela última noite, Lily se enroscou no meu colo no sofá. Ela estava de pijama, com os pequenos astronautas, e cheirava a shampoo de bebê e biscoitos. Enfiou o rosto no meu ombro e disse: tia, por que você não vem nas viagens com a gente? Tenho que trabalhar, querida. Ela se afastou e me olhou do jeito que crianças de 5 anos olham quando vão repetir algo que ouviram de um adulto. O papai disse que você não faz nada importante. O quarto inclinou-se por um segundo. Abracei Lily com mais força e não respondi. Acolhi-a na cama, beijei sua testa e voltei para a cozinha, onde meu celular carregava ao lado da pasta Manila. E então, pela primeira vez desde que tudo começou, eu quase desisti. Peguei o telefone e liguei para Nora. Já passava da meia-noite em Seattle, mas ela atendeu no segundo toque. Eu estava chorando, de verdade. Aquele choro feio, daqueles que eu não me permitia há anos. E se eu estiver errada, sussurrei. E se isso destruir tudo? Nora não hesitou. Claire, você pagou $143 mil. Eles te chamaram de dramática num grupo que você nem estava. Sua mãe abriu um cartão de crédito no seu nome. Isso não é amor, isso é um sistema. E você é o motor que eles se recusam a manter. Pressionei o calcanhar da mão contra os olhos e respirei fundo. Não estou fazendo isso para machucá-los, disse.
Eu sei que você está fazendo isso para parar de se machucar. Desliguei, limpei o rosto, olhei para a porta do quarto da Lily, fechada e silenciosa. Na manhã seguinte, ouvi os pneus no cascalho, o carro entrando na entrada. Percebi que minhas mãos não tremiam mais. Eles entraram pela porta da frente como um carro alegórico que ninguém pediu. Malas rolando, pele bronzeada, vozes altas. Minha mãe usava óculos de sol novos. Dererick carregava uma sacola da loja de presentes do resort. Ninguém disse obrigado. Ninguém perguntou como tinham sido os 5 dias. Patrícia passou por mim, olhou rapidamente para a cozinha. A casa está limpa, disse, e depois, sem se dirigir a ninguém em particular, alguém trouxe as sobras do resort? Megan pegou o bebê no colo e a examinou como um mecânico olhando sob o capô. Ela comeu o suficiente? Está mais magrinha. Ela comeu tudo que estava no cronograma que você deixou, respondi. Megan não disse nada. Apenas seguiu para o berçário. Derek jogou as chaves sobre o balcão. A casa ainda está de pé. Nada mal, irmã. Mesma frase do ano passado. Mesma risada. Então minha mãe se virou para mim com a autoridade casual de alguém dando uma última tarefa a um concierge de hotel. Ah, Claire, antes que eu esqueça, você pode passar na lavanderia e pegar a roupa do Derek? Ele tem um evento hoje à noite. Olhei para ela. Olhei de verdade. Não. A palavra pairou na cozinha como uma pedra quebrando uma janela. Minha mãe piscou. Dererick parou no meio do passo. O quê? Disse Patrícia. Não, respondi, mas preciso falar com todos hoje à noite. Depois do jantar. 3 segundos de silêncio. 3 segundos inteiros. Eu contei na minha cabeça. Sobre o quê? Perguntou Dererick. Sobre dinheiro. O rosto da minha mãe mudou por um instante, algo rápido passou pelos olhos e sumiu antes de se formar completamente. Então ela sorriu, aquele sorriso tenso que usa quando já está reescrevendo a narrativa. Alguém está dramático de novo. Tudo bem, falaremos depois do jantar. Ela não tinha ideia do que estava por vir. Nenhum deles tinha. O jantar era a especialidade da minha mãe. O jantar era um assado com purê de batatas, vagem e uma torta da padaria que ela sempre jurava ter feito sozinha. Ela cozinhou tudo na cozinha nova. Minha cozinha. Aquela de $11.000. A conversa girava inteiramente em torno do resort. Patrícia contava a história de um garçom que havia derramado uma bebida perto da mesa deles. Dererick mostrava fotos no celular, a piscina, o pôr do sol, um prato de patas de caranguejo. Megan folheava seu próprio álbum e aproximava a tela de mim. Olha essa aqui. As crianças iam adorar. As crianças que estavam comigo enquanto eles estavam lá. Eu não disse nada. Comi minha comida. Esperei. Minha mãe percebeu, claro. Ela sempre percebia quando o ambiente não estava organizado do jeito que ela queria. Querida, você parece tensa. Está tudo bem no trabalho? Lá estava o desvio, a tentativa de colocar o foco em mim. Se Claire está chateada, só pode ser sobre Claire. Nunca, jamais, sobre eles. O trabalho está bem, mãe. Só tenho alguns números que quero mostrar para todos depois que arrumarmos a cozinha. Derek bufou. Números? Isso é uma reunião de diretoria? Patrícia riu. Megan deu meio sorriso. Algo assim, respondi. Não sorri. Coloquei o garfo no prato. O barulho do metal batendo na cerâmica foi o som mais alto da sala por cerca de 2 segundos. E nesses 2 segundos, algo mudou. Eu vi isso passar nos rostos deles, o sorriso de Dererick desbotando meio grau, as mãos da minha mãe parando sobre o prato, Megan olhando para Derek do jeito que as pessoas olham umas para as outras quando o roteiro sai do script. Esperei até que a louça fosse retirada, até que as crianças fossem dormir, até que não houvesse mais para onde fugir e nada para distraí-los. Então abri meu laptop. Minha mãe não é uma mulher estúpida. Manipuladora, sim. Se sente no direito, absolutamente. Mas estúpida, não. Enquanto eu colocava as crianças na cama,
ela fez uma ligação. Eu sei porque a ouvi sussurrando no corredor quando voltei para a cozinha. Ela tinha a mão sobre a boca, como se estivesse protegendo a chama de uma vela. Ruth, você pode vir aqui? A Claire está agindo estranho. Acho que vai fazer uma cena. 20 minutos depois, a campainha tocou. Tia Ruth, irmã mais nova do meu pai, 52 anos, daquelas mulheres que levam assados para toda crise e opiniões para qualquer conversa, estava na varanda com seus óculos de leitura e um cardigan pesado. Ela abraçou minha mãe primeiro, depois se virou para mim com aquele olhar particular, metade pena, metade desconfiança, o mesmo que usava sempre que minha mãe chegava antes dela. Claire, sua mãe me disse que você está chateada com alguma coisa. Seja o que for, vamos conversar como família. Minha mãe apareceu por trás do ombro da Ruth, enxugando o olho com um lenço. Viu? Até a Ruth está preocupada com você, querida. Ela chamou reforços, claro que sim. Ela fazia isso a vida inteira, preparando a sala antes que eu pudesse falar, garantindo que o júri estivesse sentado antes mesmo do réu entrar. Dererick estava no sofá, de braços cruzados. Mega se sentou ao lado dele, rolando o celular, parecendo que queria estar em qualquer outro lugar. E agora, tia Ruth, recém-informada pela versão dos fatos da minha mãe, acomodava-se na poltrona como uma juíza assumindo o banco. 4 contra 1, exatamente do jeito que minha mãe gostava. Olhei para Ruth e sorri. Não um sorriso maldoso, mas um sorriso cansado. É exatamente isso que eu planejo fazer, tia Ruth. Vamos conversar como família. Então abri meu laptop. A sala estava arrumada como um tribunal improvisado que ninguém tinha planejado. Minha mãe sentou-se no centro do sofá, mãos cruzadas no colo, postura usada quando queria parecer razoável. Dererick estava à esquerda dela, braços ainda cruzados, mandíbula tensionada. Mega à direita, finalmente com o celular virado para baixo sobre o braço do sofá. Tia Ruth ocupava a poltrona de encosto alto do outro lado, me observando por cima dos óculos de leitura. Eu estava de pé, laptop aberto sobre a mesa de centro, a pasta Manila ao lado. Ok, Claire, disse minha mãe, com aquela voz com textura particular, suave por cima, impaciente por baixo. Qual é essa grande emergência? Podemos acelerar? Tenho que acordar cedo amanhã, disse Dererick. Não olhei para ele. Olhei para a tela. Depois, olhei para cada um por vez, do jeito que meu pai costumava me olhar quando ia dizer algo que importava. Vou mostrar uma coisa para vocês. Vou ser calma. Vou ser factual. E quando terminar, vou embora. Podem reagir como quiserem, mas não vão mudar minha decisão. 5 segundos de silêncio. Minha mãe olhou para Derek. Dererick olhou para Megan. Megan pegou o celular e voltou a deixá-lo sobre o braço do sofá. Tia Ruth inclinou-se um pouco para frente. Ninguém falou. O relógio na parede fazia tic-tac. A geladeira zumbia na cozinha. A nova geladeira, na cozinha nova, paga pela pessoa que estava na frente deles. Girei o laptop para que a tela ficasse voltada para o sofá e pressionei uma tecla. A planilha preencheu a tela. Cada linha, cada mês, cada dólar, organizado por categoria, ordenado por data, totalizado no final. O número no final, em negrito, vermelho e sublinhado, era $146.200. Li linha por linha, sem pressa, sem sussurrar. Falei como falo em uma revisão de código, factual, sequencial, documentado. Aluguel, $1.400 por mês, 72 meses, totalizando $100.800. A boca da minha mãe se abriu levemente, sem emitir som. Seguro do carro para Derek, $200 por mês, 72 meses, 14.400. Derek se mexeu no sofá. Extratos do cartão vinculado à sua conta, mãe. 6 anos, $16.800. Continuei. Renovação da cozinha. Aquela que você disse que era emergência de cano, $11.000. A fatura do encanador foi $612. O resto foi para bancadas de granito e luminárias pendentes. Minha mãe olhou para as mãos.
E o resort de onde vocês acabaram de voltar, $4.800 cobrados no cartão que eu pago a fatura, o cartão que você não me disse que usaria para férias que eu não fui convidada. Endireitei-me. Mais despesas incidentais que ainda estou encontrando. Total, $146.200. Silêncio. 8 segundos de silêncio. Sei disso porque olhei para o relógio na parede e contei. Derek foi o primeiro a falar. De onde você tirou esses números? Dos seus extratos bancários, ou melhor, dos meus extratos bancários, porque cada um desses saiu da minha conta. Abri a pasta Manila e coloquei as páginas impressas sobre a mesa de centro, uma por uma. 12 páginas, todas destacadas em amarelo. Elas pousaram com um som mais suave, papel sobre madeira. Mas naquela sala, naquele silêncio, cada página soava como uma porta se fechando. $146.200. É assim que o ajudaram parece quando você soma tudo. Mas isso não era tudo. Observei os olhos da minha mãe subirem das páginas impressas, algo novo por trás deles. Não culpa, medo. Há 14 meses, alguém abriu um cartão de crédito no meu nome. Eu estava listada como titular da conta. Um usuário autorizado foi adicionado, Patricia Fielding. Olhei para minha mãe. Eu não assinei nada. Não concordei com isso. O saldo desse cartão era de $3.200. A mão de Patrícia foi ao pescoço. Era só para emergências, Clary. Peguei os extratos. Nordstrom, $218. Um dia de spa, 340. Compras de supermercado, mas nada barato, bifes orgânicos, queijos importados. Pausei. Isso não é emergência. Isso é um estilo de vida. No meu crédito. Tia Ruth se virou para minha mãe. O rosto dela havia mudado. A pena havia desaparecido. Patty, isso é verdade? Você abriu um cartão no nome dela. Não é o que parece. E mais uma coisa, disse, pegando o celular, abrindo a pasta e mostrando a tela para todos verem. A captura de tela, o grupo de WhatsApp. Fielding Fan, 4 membros, não 5. Li em voz alta, firme e neutra, Claire é tão dramática às vezes. Peço um pequeno favor e ela age como se eu estivesse destruindo a vida dela. Isso foi você, mãe? Continuei rolando, ela só gosta de se sentir importante. Deixe ela. Olhei para Derek. Foi você. O rosto de Derek ficou vermelho do pescoço para cima, como tinta sendo derramada. Meg encarava o chão, como se o carpete tivesse uma porta secreta para desaparecer. Tia Ruth tirou os óculos devagar, como quem percebe que leu a página errada de um livro muito longo. Patty, disse baixinho, você abriu um cartão no nome dela. Minha mãe começou a chorar. Não o tipo de choro suave, mas alto, performático, a versão que sempre funcionava antes, a que fazia todos na sala correrem para ela e esquecerem do que estavam irritados. Não posso acreditar que minha própria filha está fazendo isso comigo, disse, a voz falhando nos lugares ensaiados. Depois de tudo que eu sacrifiquei criando vocês sozinha, seu pai ficaria devastado. Lá estava, o Coringa. Ela jogava como sempre jogava, como um as guardado na manga para emergências. Derek se levantou. Você está fazendo isso sério nas férias? O que há de errado com você? Quer medalha por ajudar sua própria família? Megan murmurou do sofá, isso é tão desconfortável. E depois ficou em silêncio. Ainda espectadora, ainda observando de trás do vidro. Minha mãe se virou para tia Ruth, os olhos molhados, o queixo tremendo. Ruth, diga ela. Diga que ela está sendo ingrata. Mas Ruth não disse nada para mim. Ela estava olhando para a planilha, passando o dedo pelas linhas destacadas, os lábios se movendo, fazendo contas na cabeça. Então ergueu o olhar. Não para mim. Para Patrícia. Patty, disse com cuidado, mas firme. A voz de quem acabou de fazer a conta e não gostou do total. $146.000 não é ajudar. E o cartão de crédito? Não você também, minha mãe sussurrou. As lágrimas ainda rolavam, mas algo por trás delas havia mudado. Ela não estava triste.
Ela estava perdendo. Eu fiquei completamente imóvel. Não discuti. Não me defendi. Deixei os números sobre a mesa e as palavras pairando no ar. Deixei a verdade fazer o que a verdade faz quando você para de se desculpar por ela. Minha mãe chorava, meu irmão gritava, mas eu ainda nem tinha contado a pior parte. Levantei uma mão, apenas um pouco, palma aberta. A sala ficou em silêncio, não porque me respeitassem, mas porque algo na minha postura havia mudado e eles podiam sentir. Não estou pedindo nada de volta, disse. Não estou processando ninguém. Não estou aqui para punir. Só estou dizendo que já aconteceu. Dererick sentou-se lentamente. A partir de ontem, todos os pagamentos automáticos das minhas contas para as suas foram cancelados. Aluguel cancelado, seguro do carro cancelado, fatura do cartão cancelada. Tudo. Com efeito imediato. O rosto da minha mãe ficou branco. Não rosa. Não pálido. Branco. Eu avisei seu senhorio, Sr. Garnett, que estou removendo meu nome como consignatária do contrato. Vocês têm 30 dias para encontrar um novo consignatário ou o contrato passa para mês a mês, sujeito à análise de crédito. Derek se inclinou para a frente. Você não pode fazer isso. Já fiz, Derek, há 2 dias. E o cartão de crédito que foi aberto no meu nome sem meu consentimento, disse, olhando para minha mãe. Congelado. O saldo está sob análise. E então a sala parou. Não quero dizer que ficou quieta. Eu quero dizer que parou. Como um relógio que para, como um coração que falha, como um filme que congela no frame que muda tudo. 10 segundos. Ninguém respirou. Ninguém se moveu. A mão da tia Ruth foi ao peito. O celular da Megan caiu do braço do sofá e bateu no carpete. Derek olhou para Megan. Megan olhou para o chão. E minha mãe, que passou toda a minha vida adulta escrevendo a história dessa família com sua própria mão, sussurrou 3 palavras: não, não, de jeito nenhum. Eu não pisquei. Não estou punindo vocês. Só não vou mais pagar por vocês. Dererick puxou o celular do bolso como quem procura uma boia salva-vidas. Abriu o aplicativo do seguro, tocou 2 vezes, o rosto mudou. Meu seguro está vencido. Ele olhou para mim. O que você fez? Parei de pagar, respondi. Foi isso que fiz. Seu seguro de carro está no meu nome, ligado ao meu cartão, há 6 anos. Eu cancelei o pagamento automático. Megan agarrou o braço dele. Derek, o pediatra na terça. Não podemos levar as crianças sem seguro. Não podemos. Cala a boca, Megan. Derek se virou para mim, a voz baixa e tensa. Liga de novo, Clary. Não, Derek. Liga de novo. Não, você liga no seu nome com o seu dinheiro, do jeito que qualquer homem de 31 anos com 3 filhos e uma caminhonete faria com o próprio seguro de carro. Ele se levantou. Por um instante, pensei que ia gritar. Gritar de verdade, não da forma performática. Mas ele não gritou. Ficou ali, o celular numa mão, a boca abrindo e fechando como alguém tentando formar uma frase que não existe. Isso é loucura, ele finalmente disse. Você está louca. Tenho 27 anos. Estou pagando seu seguro de carro desde que você tinha 25. $200 por mês durante 6 anos. $14.400. E você nunca perguntou de onde vinha. Essa foi a frase que pegou. Não o número. E então, nunca vi antes, vi meu irmão me olhar e não ter absolutamente nada a dizer. Megan já estava no celular, pesquisando algo, provavelmente cotações de seguro. O primeiro dominó caiu, mas o maior ainda estava de pé. A voz da minha mãe saiu fina, esticada, como um fio prestes a se romper. Claire, se você tirar seu nome do contrato, eu não consigo me qualificar sozinha. Meu crédito, não vai dar. Ela parou, engoliu em seco. Vou perder a casa. Olhei para ela, a mulher que me alimentou de culpa por 6 anos, que me ligava chorando para me fazer embarcar no avião, que me entregava horários de babá antes de me dar um copo de água.
Nunca foi sua casa, mãe. Era minha. Eu só deixei você viver nela. Ela se virou para Ruth. Ruth, por favor, fale com ela. Ela vai me colocar na rua. A tia Ruth estava completamente imóvel. Ficou em silêncio desde a planilha, desde o cartão de crédito, desde o grupo de mensagens. Mas agora falou, e sua voz tinha um tremor que eu nunca tinha ouvido antes. Pat, eu não fazia ideia de que ela estava pagando tudo isso. Você me disse que estava se virando sozinha. Me disse que a Clare só ajudava com o supermercado de vez em quando. Você está administrando $146.000, Pat. Isso não é administrar. Isso não é supermercado. Ruth fez uma pausa. Levantou o queixo. Os olhos molhados, mas firmes. Se meu irmão estivesse vivo. Ela parou. A sala esperou. Seu irmão ficaria envergonhado de como você tratou a filha dele. Minha mãe quebrou. Não o tipo de quebra teatral, a verdadeira. O som que saiu dela foi pequeno e cru, e encheu a sala como água preenchendo uma fissura. Ela pressionou as duas mãos no rosto e chorou. Ninguém se aproximou. Pela primeira vez na minha memória, ninguém correu para confortar Patricia Fielding. Não estou te colocando na rua, mãe. Estou te dando 30 dias para você organizar sua própria vida do jeito que eu venho organizando a minha sozinha há 6 anos. Fechei o laptop. Peguei a pasta Manila. Levantei-me ereta, do jeito que devia ter me levantado anos atrás. Eu amo essa família, disse. Amo mesmo, mas amor não é uma assinatura que você deve renovar no cartão de crédito de outra pessoa. Minha mãe ainda chorava. Dererick estava encostado na parede, braços caídos, olhando para o nada. Megan tinha o rosto enterrado nas mãos. Se algum de vocês quiser ter um relacionamento comigo, de verdade, onde eu não sou o caixa eletrônico, a babá ou o bode expiatório, já sabem meu número. Mas da próxima vez que ligarem, não será para pedir dinheiro. Pausa. Será para perguntar como estou. Peguei minha mala. Tinha feito as malas naquela tarde, enquanto eles desempacotavam as próprias. Coloquei-a perto da porta, do jeito que alguém coloca uma peça-chave, silenciosa, deliberadamente, antes do último movimento. Estava a caminho da porta quando ouvi passos. Pequenos, rápidos. Tia, para onde você vai? Lily, pijama de astronauta, olhos arregalados, parada no corredor, descalça sobre o chão frio de madeira. Coloquei a mala no chão. Abaixei-me diante dela. Afastei um fio de cabelo do rosto e disse, estou indo para casa, querida, mas vou sempre atender quando você ligar. Sempre. Beijei sua testa. Ela segurou minha manga por um segundo e soltou. Levantei-me. Olhei para minha mãe uma última vez. Ela estava sentada no sofá, mãos no colo, encarando a pilha de páginas impressas. Não disse uma palavra. Pela primeira vez em toda a minha vida, Patricia Fielding não tinha nada a dizer. Abri a porta. O ar frio bateu no meu rosto. A neve caía, suave e silenciosa. Caminhei até a calçada e chamei um carro para o aeroporto. Não olhei para trás. O avião decolou às 23h42, assento na janela. Voo noturno para Seattle, com conexão em Charlotte. Apoiei a testa no vidro frio e observei as luzes de Richmond encolherem até virar grade, depois brilho, depois nada. A cabine estava escura. Os motores zumbiam. A mulher ao meu lado já dormia. Meu celular vibrou. 14 mensagens. Mãe, como você pôde fazer isso comigo? Derek, você estragou o Natal. Megan, o bebê precisa de fórmula. Pelo menos mande dinheiro para isso. Tia Ruth, Claire, desculpe. Eu devia ter percebido antes. Me liga quando estiver pronta. Li cada uma exatamente uma vez. Então silenciei todas as conversas, exceto a da Ruth. Havia mais uma de Nora, descendo. Tudo bem. Digitei a resposta, ainda não, mas acho que vou estar. Coloquei o celular no modo avião e fiquei ali no escuro por um longo tempo. O capitão fez um anúncio sobre o clima em Charlotte.
Uma comissária passou pelo corredor com um carrinho silencioso. Pedi um ginger ale. $5. $5 para mim, sem consultar minha conta, sem calcular se podia pagar depois da transferência do aluguel, do pagamento do seguro, da fatura do cartão. Tomei um gole e percebi que era a primeira coisa que comprava para mim mesmo em 6 anos sem fazer contas na cabeça sobre as contas de outra pessoa. Era só um ginger ale, mas tinha gosto de começo de algo novo. As mensagens continuavam chegando. Eu sabia que chegariam. De manhã, a voz da minha mãe ocuparia minha caixa postal, passando por todas as fases: raiva, culpa, negociação, mais culpa. Derek ficaria em silêncio. Megan pediria dinheiro mais uma vez, porque era a única língua que ela sabia falar. Mas a 10.600 metros de altura, nada daquilo podia me alcançar. Uma semana depois, chuva em Seattle. Eu estava de volta à minha mesa, à minha rotina, no apartamento que de repente parecia diferente. Não porque algo dentro dele tivesse mudado, mas porque tudo fora dele havia mudado. Tia Ruth me ligou na quarta-feira com novidades. Ela não fofoqueava, relatava no mesmo tom calmo e factual que eu tinha usado naquela sala de estar. Minha mãe havia recebido uma carta formal do Sr. Garnett, 30 dias para encontrar um novo fiador ou o contrato se tornaria mensal, com aluguel mais alto, sujeito à análise de crédito. Patrícia estava ligando para todos os parentes que conseguia lembrar, pedindo para alguém, qualquer um, se tornar fiador. Ninguém aceitou. A notícia se espalhou. O número se espalhou. $146 mil tem um jeito de encerrar discussões antes mesmo que comecem. Dererick passou 3 dias sem seguro de carro. Pegava Uber para levar os filhos ao pediatra. Quando finalmente comprou a própria apólice, o prêmio era mais caro do que eu vinha pagando. Ele não tinha histórico independente, nenhum registro limpo em seu nome. Tinha 31 anos e estava comprando seguro de carro pela primeira vez. Megan ligou para a própria mãe e pediu para passar uma semana com ela. Estresse, disse. O cartão de crédito não autorizado foi congelado. O saldo de $3.200 estava em disputa. Minha mãe teria que responder por cada gasto. Nada de mais dias de spa. Nada de compras em lojas de departamento. Não mais em meu nome. E eu? Verifiquei minha conta na sexta-feira do jeito que sempre fazia. Mas o número no final era diferente. Pela primeira vez em 6 anos, tinha $3.800 sobrando no fim do mês, não 200, não 47, 3.800. Isso é quanto minha vida custa quando eu paro de pagar a deles. 2 semanas depois, uma tarde de domingo, meu telefone tocou. Mãe, pensei quase não atender. Fiquei olhando para a tela por 4 toques, vendo o nome dela brilhar contra a chuva cinza de Seattle lá fora. No 5º toque, atendi. A voz dela estava diferente, mais suave. Aquele tipo de suavidade que ela usa quando está preparando algo. Claire, querida, estive pensando. Talvez eu nem sempre tenha sido justa com você. Esperei. Aprendi a esperar. Sinto muito se você se sentiu magoada. Se. Aquela palavrinha, 2 letras que transformam um pedido de desculpas em acusação. Ela não estava arrependida pelo que fez. Estava arrependida de eu ter tido a ousadia de sentir algo sobre aquilo. Mas você precisa entender, continuou, depois que seu pai morreu, eu não tinha ninguém. Você era tudo que eu tinha. Mãe, eu disse, eu não era tudo que você tinha. Você tinha Derek. Você tinha a tia Ruth. Você tinha um emprego. Você me escolheu. Não porque eu fosse a única opção, mas porque eu era a única que não diria não. Uma longa pausa. Eu podia ouvir sua respiração, depois mais suave. Então, isso significa que você vai ajudar com o aluguel? Só até eu me recompor. Lá estava, escondido no pedido de desculpas como um anzol dentro de um verme. A ligação inteira, a voz amolecida, o talvez eu não tenha sido justa, tudo levando a uma coisa só. Não, mãe. Isso significa exatamente o que eu não vou mais fazer. Silêncio. Depois, a voz dela caiu, fria, dura, despida de qualquer pretensão. Você vai se arrepender. A ligação caiu.
Eu coloquei o telefone no lugar, olhei para a chuva. Não chorei. Não liguei para Nora. Não senti culpa. Apenas senti. 2 meses depois, numa manhã de sábado em Seattle, acordei às 8, não por um alarme, não por uma ligação, nem por uma mensagem dizendo pode enviar ou preciso ou só dessa vez. Acordei porque a luz passou pelas cortinas e meu corpo decidiu que era hora. Fiz café, French press, grãos bons, aquele pacote de $12 que eu vinha namorando há semanas e finalmente comprei porque podia. Sentei-me à mesa da cozinha e fiz algo que não fazia há 6 anos em um sábado de manhã, nada. Nada de transferências bancárias, nada de culpa, nada de cálculos mentais sobre quais contas venciam e se sobraria dinheiro para comprar mantimentos. Meu telefone vibrou. Face time. Tia Ruth. Atendi. Ela estava na sala dela, óculos de leitura, uma caneca na mão. Parecia cansada, mas clara. Conversei com sua mãe, disse. Disse que ela precisa de ajuda. No mínimo, orientação financeira. Ela também não está feliz comigo agora. Sinto muito, tia Ruth. Não precisa. Eu devia ter prestado mais atenção. Acreditei quando ela disse que estava se virando. Ruth fez uma pausa, depois disse algo que eu não sabia que precisava ouvir. Clary, seu pai teria orgulho de você. Não porque você parou de dar, mas porque finalmente você se valorizou. Coloquei a mão sobre a boca. As lágrimas vieram, mas eram diferentes dessa vez. Não o tipo queimante, e sim aquele tipo que surge quando algo pesado finalmente se levanta. Nora estava à mesa do outro lado, mordendo uma fatia de torrada. Ela havia vindo para o brunch, como fazia na maioria dos sábados agora. Encontrou meu olhar e sorriu. Bem-vinda à sua vida, Fielding. Ela estava te esperando. Eu costumava pensar que ser uma boa filha significava dizer sim para tudo, que cada não era uma traição. Que o amor vinha com pagamento mensal e, se eu parasse de enviar, eu deixaria de importar. Eu estava errada. Minha mãe e eu não conversamos muito hoje em dia. Ela manda mensagens às vezes, curtas, geralmente sobre o tempo ou alguma receita que viu na TV. Ela não pediu dinheiro. Não sei se isso é crescimento ou estratégia. Espero que seja crescimento, mas parei de precisar saber. Derek não ligou. Nenhuma vez. Às vezes penso na Lily. Nos pijamas de astronauta dela. Na forma como ela segurou minha manga. Mando cartões de aniversário com vale-livro dentro. Não sei se ela recebe. Mega me mandou uma mensagem mais ou menos um mês depois que saí. O bebê precisa de fórmula. Você pode ajudar com isso? Eu respondi com o número de telefone do WIC e um link para inscrição. Ela nunca respondeu. A tia Ruth liga todo domingo, sem falta. Falamos sobre meu pai, sobre trabalho, sobre a horta dela. Ela é a única ponte que me liga à minha família. E decidi que uma boa ponte é suficiente. Não sou rica. Não estou vencendo na vida. Ainda moro em um apartamento de 1 quarto. Algumas semanas só como ramen. Ainda verifico minha conta bancária com frequência. Há hábitos antigos que não morrem, e eles só aprendem a sussurrar. Mas, pela primeira vez em 6 anos, meu dinheiro é meu. Meu tempo é meu. Minha paz é minha. E se você está ouvindo isso e se reconhece na minha história, se você é o caixa automático de alguém, a babá grátis de alguém, o plano B de alguém, quero que saiba de uma coisa: você tem o direito de parar. Você tem o direito de contar, de se posicionar, de ir embora. Isso não é egoísmo. Isso é sobrevivência. Amor não é uma assinatura. E você não é um serviço que alguém esqueceu de cancelar. Obrigada por ficar comigo até o final. Se essa história tocou você, se você já foi o invisível, quem paga, quem fica, deixe um comentário e conte sua história. Eu leio cada uma delas. Clique em curtir se sentiu algo. Inscreva-se se quiser mais histórias assim. E se conhece alguém que precisa ouvir isso, alguém que ainda está pagando por pessoas que nem colocam a foto dela na geladeira, envie para essa pessoa. Às vezes, a coragem de colocar limites começa com a certeza de que você não está sozinho. Tem outra história na descrição que acho que você vai se conectar.